Pessoal, vamos falar hoje de dispneia. Dispneia quer dizer falta de ar, ou seja, dificuldade para respirar. E a dispneia pode ser subjetiva, quando é aquela que o paciente sente, aquela que ele queixa, ou objetiva, que é aquela que o médico nota. O paciente pode ter uma dispneia subjetiva e objetiva ao mesmo tempo, ou seja, ele tem uma dificuldade para respirar e o médico, observando, percebe esse desconforto. Mas a dispneia pode ser subjetiva e o médico não perceber. O paciente está com desconforto respiratório que ele reclama, mas a médica não percebe. E a dispneia pode ser objetiva sem ser subjetiva. O paciente está com uma dificuldade para respirar e ele próprio não nota, mas o profissional ou a profissional de saúde percebe. Dispneia, atenção, não é sinônimo de taquipneia. Taquipneia ocorre quando você conta o número de respirações por minuto e percebe que esse número está além do normal. Considera-se acima de 20 no homem, acima de 24 na mulher, taquipneia. O paciente pode apresentar um aumento desse número de incursões respiratórias por minuto, estar taquipneico, sem necessariamente estar com uma queixa de dispneia subjetiva. Ele não percebe que está com dificuldade para respirar. A dispneia pode ter muitas possíveis causas. É melhor que nós investiguemos os mecanismos pelos quais a dispneia surge e aí nós consideramos melhor as causas que levam à dispneia. Quais são os mecanismos através dos quais a dispneia pode acontecer? Primeiro, a dispneia pode ser de origem atmosférica. Obviamente, se eu estiver num local onde existe uma baixa pressão de oxigênio, por exemplo, num país de alta altitude, eu posso ter dispneia aos esforços, porque não estou habituado durante a minha atividade física àquele nível de oxigênio reduzido na atmosfera. Então, a atmosfera com baixa pressão de oxigênio, claro, obviamente, pode levar à dispneia. A dispneia pode ser de origem, claro, obstrutiva. Se você tiver um tumor, por exemplo, obstruindo as vias aéreas, por exemplo, a traqueia, um aneurisma de aorta que cresce e obstrui a traqueia. Se você tiver obstrução nos brônquios e bronquíolos, por exemplo, numa bronquite crônica, que é uma doença que leva a uma síndrome chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, a famosa DPOC. Se você tiver um corpo estranho obstruindo a traqueia, a laringe, por exemplo, se você tiver um angioedema de origem alérgica, causando espasmo, por exemplo, da laringe, tudo isso dificulta a entrada de ar nos pulmões e, evidentemente, causa dispneia. Então, a dispneia pode ser obstrutiva. A dispneia também pode ser de origem parenquimatosa. Se você tiver, por exemplo, uma grande pneumonia acometendo o pulmão ou ambos os pulmões, a diminuição da superfície de troca, de hematose, de troca entre O2 e CO2 pelo organismo, pode, claro, levar à dispneia. Se você tiver qualquer outra doença inflamatória do pulmão, infecciosa, se tiver uma tuberculose, por exemplo, extensa no pulmão, tudo isso pode, por lesão do parênquima, causar dispneia. E nos dias de hoje, é claro, é inevitável que nós citemos o coronavírus como uma causa de pneumonia importante que pode levar à dispneia. A dispneia pode ser de origem da parede torácica, de origem tóraco-abdominal. Por exemplo, se você tiver uma escoliose muito importante, um desvio da coluna vertebral muito importante, uma deformidade, isso pode causar dispneia. Se você tiver, por exemplo, uma fratura de arco costal, que faça com que você sinta dor ao inspirar, também isso leva a uma dispneia por lesão da parede torácica. A dispneia também pode ser de origem diafragmática. O diafragma, é claro, é o principal músculo responsável pela respiração. Então, por exemplo, uma lesão do nervo frênico, que nerva o diafragma, de um lado, pode levar a uma paralisia daquela cúpula diafragmática, levando à dispneia. Um abscesso, por exemplo, subfrênico, uma coleção de pus extensiva embaixo da cúpula diafragmática, pode
suspender a culpa diafragmática, comprimindo o pulmão daquele lado, levando à dispneia. A dispneia também pode ter outros mecanismos, ela pode ser de origem pleural. Se você tiver uma efusão, uma quantidade importante de líquido entre as pleuras parietal e visceral, comprimindo o pulmão daquele lado, o paciente, claro, pode apresentar dispneia. Se você tiver uma inflamação das pleuras, uma pleurite, nós sabemos que a pleura parietal tem, como já estudamos, inervação sensitiva para dor, a visceral não. E se o paciente inspira com inflamação entre as pleuras, o atrito entre as pleuras causa dor por acometimento da inervação sensitiva da pleura parietal, uma dor chamada ventilatório dependente. Dói quando respira e essa dor usualmente corta a inspiração. Isso causa, claro, dispneia. A dispneia pode ser de origem cardíaca. Já estudamos a insuficiência cardíaca esquerda, que leva a um acúmulo de sangue atrás do coração esquerdo, portanto, retrogradamente nas veias pulmonares e nos pulmões, causando congestão pulmonar, aumento de sangue dentro dos pulmões, o que leva à dispneia, que já, claro, estudamos da insuficiência cardíaca esquerda. A dispneia também pode ser de origem hematológica. Se você tiver pouca quantidade de hemácia, as hemácias são as células vermelhas responsáveis pelo transporte da hemoglobina, que transporta o oxigênio no sangue, uma anemia mais expressiva, mais significativa, uma diminuição importante do número de hemácias pode levar à dispneia, principalmente aos esforços. A dispneia pode ser de origem também do próprio sistema nervoso central. Por exemplo, uma hipertensão intracraniana, causada, por exemplo, por uma grande hemorragia intraparenquimatosa dentro do parênquima cerebral, pode comprimir o centro cardiorrespiratório, que fica no tronco cerebral, no bulbo, e isso pode levar à dispneia. Isso pode levar a uma respiração que nós chamamos de Cheyne-Stokes, que é um padrão respiratório, que nós vamos estudar depois, e que pode se acompanhar de dispneia. E, finalmente, a dispneia pode ser psicogênica. O paciente pode ter dispneia por ansiedade. É a clássica, a comuníssima dispneia suspirosa, que tipicamente é assim, uma sensação do ar não ser suficiente, o paciente suspira em momentos de tensão, de ansiedade. Mas, como já reiteradamente vimos, diagnóstico de qualquer etiologia emocional, psiquiátrica, é sempre último. Você deve excluir primeiro as causas sabidamente orgânicas, como uma pneumonia, uma insuficiência cardíaca, de dispneia, antes de atribuir a dispneia a qualquer causa de origem emocional.